estigma que se carrega no processo de congelamento é que o processo de congelamento é uma coisa ruim, tá? Então, a primeira coisa que eu quero aqui é desmistificar para vocês essa questão do processo de congelamento. O processo de congelamento, por si só, é algo que vai ajudar e muito no processo de conservação, né? E você consegue, além disso, atrelar a uma alimentação mais saudável e, além disso, você consegue ter uma grande produtividade no que diz respeito a guardar alimentos que talvez em outro momento você não teria. Evidentemente que o que acontece no processo de congelamento, ele precisa ser feito de maneira adequada. E aí é o grande X da questão, o que faz muitas vezes as pessoas se distanciarem de, eu não vou congelar, porque a gente atrela. Comidas que costumam ter um grande índice de glutamato monossódico, a gente atrela alimentação ruim com congelamento, né? Então, a pessoa que não quer cozinhar, ela vai e compra uma comida congelada. E, por vezes, a gente tinha na indústria, e tem na indústria até, muitos alimentos congelados que, de fato, não têm uma qualidade muito boa. Mas o processo de congelamento que nós fazemos na nossa casa, o processo de congelamento que a gente faz na empresa de uma forma intencional e de uma forma se usando das técnicas certas, vai ser justamente o contrário do que a gente vê daquela alimentação de baixa qualidade. A gente vai conseguir conservar o alimento com uma qualidade muito maior, né, por muito mais tempo. E eu gosto muito de trazer um exemplo, que é o seguinte. Quando eu fui casar, na minha festa tinha quase 1.000 pessoas. Então, evidentemente que não seria possível fazer todos os alimentos na véspera. Eu optei por fazer um chá das 5, e nesse chá das 5 haveria salgados, bolos e tudo mais. Eu não ia conseguir fazer alimentação para quase 1.000 pessoas na véspera. Então, conhecendo dessa técnica, eu tinha 3 meses antes, até se eu quisesse, começar a fazer os alimentos do meu casamento, porque isso eu tinha certeza que o processo de congelamento ia me garantir, por exemplo, todo esse prazo para conseguir conservar o alimento. Eu não comecei 3 meses antes, mas com 1 mês antes, por exemplo, eu produzi 70 quilos de bolo, um pouco mais, quase 100 quilos de bolo, que foi usado no meu casamento. E qual foi a vantagem, por exemplo, desse processo? Que eu tirei aquele bolo congelado no dia do casamento, levei para o salão onde seria a festa, aquilo ficou em temperatura ambiente para ser descongelado. No momento em que foi servido, aquilo estava gelado num ponto ideal de ser servido, e eu não tive que ocupar, por exemplo, um espaço de um frigorífico que ficaria ali. Entendeu? Então, todo esse processo de congelamento vai ajudar vocês a entenderem isso. E, além disso, um outro exemplo que eu gosto de trazer é, eu trabalhei alguns anos no projeto que faz o camarote da Brahma, a Fórmula 1, o Grande Prêmio de Fórmula 1, e lá são 15 toneladas de alimento. Não tem como produzir 15 toneladas de alimento com facilidade na véspera. Então, lá também, o processo para conservação desses alimentos são feitos inicia-se 2 meses antes. Faça o processo adequado de preparo desse alimento, faça o processo adequado de congelamento, o processo adequado de descongelamento, a impressão que você tem é que aquele alimento foi feito na véspera, foi feito ali na hora. Por quê? Porque é um processo, porque é uma técnica, e é isso que hoje eu vim trazer informações para vocês, tá? Então, um pouco sobre essa linha do tempo do processo de congelamento, ele iniciou há 3.000 anos, os chineses e os romanos já usavam gelo e ar frio para conservar os alimentos. Não sei se vocês já assistiram alguns filmes de época que retratam, por exemplo, os navios nas grandes navegações, e até antes disso,
transportando blocos de gelo para conservação, né? Então, isso daí é uma técnica que já era usada lá nos chineses, que é de onde a gente tem os indícios de que veio o sorvete, tá? Então, os americanos descobriram que se misturar gelo e sal, você conseguia congelar aves e peixes e conservar isso por mais tempo. Já fica também uma dica aí, tem, de repente, quem trabalha com evento sabe que às vezes a gente mistura lá um pouco de sal no gelo para a temperatura dele baixar mais rápido e a gente conseguir gelar, por exemplo, cerveja, refrigerante, numa mistura com gelo e sal. As primeiras máquinas de refrigeração só vão surgir ontem, em 1880. Então, olha quanto tempo a gente passou sem refrigeração, sem congelamento, de uma forma se utilizando do que a gente tem hoje, que é freezers e tudo mais. Em 1992, Clarence Burger, um americano, desenvolveu uma técnica mais rápida de congelamento, né? Que depois, anos depois, em 1924, foi justamente comercializado, né, para essa indústria de carnes e vegetais, tá? E no Brasil, os freezers começaram a chegar só também em 1970, que agora, hoje em dia, é muito mais comum a gente ter nas casas não só a geladeira, como o congelador e tantos outros equipamentos que vão ajudar nesse processo de congelamento, descongelamento. Qual a vantagem do processo de congelamento? Qual a vantagem do processo de congelamento, então? Tá? Qual que é a vantagem do processo de congelamento? É justamente você conseguir estocar uma ampla variedade de alimentos frescos ou preparados, então esses alimentos que você pode usar, desde ele fresco até preparado, você consegue congelar, né? É possível, por exemplo, armazenar frutas, legumes que são sazonais, então, por exemplo, morango, né? E alguns outros legumes, alcachofra, por exemplo, que é muito sazonal, que você não encontra o ano todo, é possível, por exemplo, você guardar isso, estocar isso, e isso vai te remeter, te dar a possibilidade de usar, de repente, o ano inteiro, tá? É possível também, por exemplo, numa época em que você tem uma determinada carne, enfim, mais barato, você conseguir estocar isso e conseguir guardar isso quando você pega, por exemplo, uma promoção no supermercado, tá? Deixar pratos individuais e as refeições inteiras já pronta. Quantas a gente não vê vídeos aí em redes sociais e tudo mais, preparando a marmita da semana? Veja só o quanto a gente não economiza, por exemplo, também de tempo e de dinheiro, porque uma vez, por exemplo, que você vá cozinhar um arroz, vamos supor, você cozinhar uma panela grande de arroz e cozinhar uma panela pequena de arroz, basicamente vai ser o mesmo tempo, né? Ou tempos muito próximos. A diferença é que você faz uma panela grande, onde você consegue, por exemplo, guardar esse arroz para uma semana, né? Congelado da maneira adequada, que vai sempre conservar esse frescor. Você vai economizar não só o tempo, mas dinheiro, porque você vai economizar gás, tá? Então, isso ajuda, inclusive, quando você vai fazer quando você faz o planejamento de compra. Em vez de, às vezes, nós irmos e comprar picado, né? Compra isso, compra aquilo. Às vezes acaba comprando coisas que não vão ser utilizadas, né? Ou fazendo esse processo, você acaba tendo um desperdício em relação a isso, porque às vezes dificulta de você saber exatamente o que tem na hora de produzir. Então, quando nós optamos, por exemplo, pelo processo de congelamento, acaba sendo uma grande vantagem, né? Importante lembrar, inclusive, que justamente esse processo de congelamento, o que ele faz e o motivo pelo qual ele conserva muito bem, é não deixar ter um crescimento microbiano, não deixa que mais bactérias que deterioram o alimento vão crescer. Então, isso facilita muito no processo de conservação, tá? E aí, regrinhas para congelar bem, tá? Então, 10 regrinhas para congelar bem. Já anota aí para não ficar com dúvida,
tá? Então é o seguinte, primeira coisa, dê preferência a alimentos frescos e de boa qualidade, tá? Não adianta, o processo de congelamento, ele não é um processo de rejuvenescimento, eu gosto sempre de dizer isso, tá? O processo de congelamento não é um processo de rejuvenescimento, é um processo de conservar a característica que aquele alimento já tem, ok? Então, se você tem um alimento fresco, que tem boa qualidade, hora que você conserva, a tendência é manter esse frescor, essa qualidade. Se você congelar algo que já não está muito bom, depois que você descongelar, vai ter algumas alterações, pode ser que esse alimento fique um pouco pior ainda do que você congelou, tá? Então, sempre congelar alimentos frescos de boa qualidade. Separa um dia para preparar cada tipo de alimento para evitar contaminação cruzada. Então, um dia você faz, de repente, sobremesa, outro dia você faz os acompanhamentos. Isso vai facilitar para que você não tenha uma contaminação desses tipos diferentes de processamento de alimentos, tá? Congele sempre alimentos em porções pequenas para cada refeição, porque aí você evita um desperdício, tá? Uma vez que você faz esse planejamento, eu tenho mais ou menos a ideia do quanto eu vou utilizar no meu almoço, né? Então, imagine que você comprou lá uma peça de picanha e não vai usar tudo, decidiu filetar, cortar lá em bifes, separa, de repente, em quantidades, em bifes de 5, 6, 4, ou uma quantidade que você acha que seja suficiente para você usar, sem que você tenha necessidade de tirar tudo do congelador e depois ter que voltar, porque esse voltar já não vai poder ser feito, tá? Usar a embalagem apropriada para cada tipo de alimento, e é sempre importante retirar o ar de dentro da embalagem, tá? Uma das técnicas do processo de congelamento é a gente evitar o máximo possível a presença de oxigênio ali dentro, o máximo possível a presença de ar. Então, toda vez que nós pensarmos em congelamento, temos que pensar em retirar o ar daquele lugar que nós estamos colocando. Então, seja dentro de um pote, por exemplo, a ideia, né, de uma vasilha, de um recipiente, tentar encher o máximo possível para que ali não fique ar presente. Vai colocar dentro de um saquinho, se tiver uma bomba de tirar o ar, legal. Se não, vai puxando o saquinho de uma forma que ele fique mais próximo do alimento e tira o máximo de ar possível, ok? Sempre bom identificar as embalagens, porque às vezes, quantas a gente não tira feijão achando que é sorvete, né? Então a ideia é sempre retirar, sempre deixar esses alimentos identificados para facilitar o processo de identificação. Uma coisa que eu costumo dar como dica para facilitar é fita crepe. Compre uma fita crepe, aquela fita de pintor, porque ela cola fácil, desgruda fácil, não gera sujeira, não dá trabalho, é fácil de escrever. Escreve nela, colocou ali na embalagem, tá resolvida. Pega uma boa fita, porque às vezes quando umedece, às vezes ela tende a sair, mas se você prender de alguma forma ali no saquinho, dando uma volta, colando, já consegue resolver essa questão, tá? Atenção para a temperatura de congelamento dos alimentos. Qual que é a temperatura ideal de congelar? Menos 18 para mais baixo, tá? Geralmente, os freezers das novas geladeiras, eles já alcançam essa temperatura. Algumas geladeiras mais antigas, às vezes, fica em torno de menos 14. Mas, então, se você consegue manter essa temperatura de menos 18, né, para mais, né, mais no sentido de estar mais baixa, você consegue conservar esse alimento. Outra parte importante, outra dica, dica 7, faça o descongelamento correto de cada alimento. E qual que geralmente é o processo de descongelamento correto? O tempo. O tempo sempre vai ser o melhor processo de descongelamento. E ideal que todo alimento seja descongelado dentro da geladeira, observando ali, existem alguns alimentos que não tem problema você tirar
aqueles alimentos que geralmente a gente consome em temperatura ambiente, né, que é possível ser consumido em temperatura ambiente, geralmente são alimentos que eu posso deixar descongelando em temperatura ambiente, tá? Então, pensando, por exemplo, numa carne, o ideal é descongelar na geladeira. E a gente tem que evitar ao máximo de colocar isso dentro da água para descongelar. Opções que nós temos: deixar, quando possível, em temperatura ambiente, para que haja esse descongelamento, tá? Ou dentro da geladeira por 24 horas, 18 horas, dependendo de cada alimento, ou então usar um micro-ondas ali na função, uma potência baixa, uma função de descongelamento, tá? Tente não temperar muitos alimentos quando a gente vai guardar, porque o congelamento ele tende a acentuar o sabor. Porque, quimicamente falando, o que acontece é que a molécula de água, ela incha. Quando a molécula de água incha, ela cresce, né? Quando a molécula de água, no congelamento, a molécula de água cresce. Então, para alguns alimentos, quando cresce essa molécula de água, ela tende a se separar de alguns sabores e tudo mais. Então, quando descongela, é muito normal sair, às vezes, um pouco de água, né? Então, sai a água e acaba ficando aquele tempero que você colocou. Então, se você temperar demasiadamente, temperar muito, a ideia, depois que descongela, acaba ficando um sabor mais forte ali, tá? E aí, o ideal é, sempre que você for congelar, fazer um resfriamento rápido dos alimentos, que a gente vai explicar mais adiante como é que funciona esse processo de resfriamento rápido. Tudo bem até aqui? Então tá, então vamos seguindo. Todos os alimentos podem ser congelados? Eu sei que essa é sempre a grande dúvida que vocês têm. Eu posso congelar de tudo? Olha, vocês podem congelar quase tudo, tá? Na verdade, a maior parte dos alimentos eles vão se congelar. A grande questão é o processo de descongelamento, o resultado que ele fica depois que descongela. Então, vamos entender quais são os alimentos que podem, devem, que congelam bem. Aqui eu tenho uma lista, né, dos que não vão congelar bem. Então, eu vou explicar cada um deles. Todos os outros que não estão aqui, eles tendem a congelar bem, tá? Então, por exemplo, fruta. O que acontece com fruta? Fruta congela bem? Congela. Mas a grande questão é, quando descongela, ela não vai ter aquela mesma estrutura, né? Ela não vai ter aquela mesma característica que ela tinha antes de entrar para congelar, principalmente porque a maior parte são essas proteínas que, quando vão congelar e descongelam, elas vão sofrer uma alteração e, por conta disso, ela sai desse estado natural dela, muda esse estado natural, tá? Então, fruta, por exemplo, depois que você descongela, ela tem alteração dessas características físicas dela, mas ela não tem alteração, por exemplo, de sabor necessariamente. Então, eu posso utilizar Desculpa. Eu posso utilizar, por exemplo, um morango que eu congelei para fazer uma geleia, para fazer um suco, para bater junto com iogurte, ou seja, para usar em outras funções que às vezes não ela in natura, tá? Outra opção que nós temos para utilizar, por exemplo, essas frutas, é de repente isso dentro de um creme, alguma coisa assim que naturalmente, o calor, por exemplo, teria transformado essa fruta. Então, nesse aspecto, a gente consegue utilizar. Até para bater mesmo essa fruta e transformar numa sobremesa, ela acaba sendo possível de ser utilizada, tá? Outra coisa que não congela muito bem, vegetais que possuem muita água, tá? Então, alguns vegetais que vão ter muita água, dificilmente eles vão congelar bem, e vegetais dificilmente congelam bem se você não fizer um processo de cocção antes, tá? Então, se você não pré-submeter esses alimentos a um tipo de cocção, a cozinhar rapidamente, geralmente eles não vão congelar muito bem porque eles têm muita água presente ali, e é muito comum a gente separar. Faça um teste, por exemplo, se você congelar uma batata crua, você vai ver o resultado depois que descongela, e congelar uma batata cozida, e aí vocês vão ver o resultado,
por exemplo, a batata aí que vem a seguir, que ela sozinha, né, vai mudar a alteração e o sabor. Mas uma vez que você coloca, por exemplo, ela semi-pronta, ela já vai congelar muito bem, porque você tem uma ativação do amido, uma gelatinização desse amido, que depois que congela e descongela, não separa a água, tá? Outra coisa, gelatina, não congela bem. Acho que alguém já. Todo mundo já deve ter tido a experiência de colocar uma gelatina no congelador para firmar mais rápido, de repente congelar a borda ali na borda tende a juntar água, separar, porque a gelatina não vai congelar muito bem, ok? Cremes à base de amido de milho também não tende a congelar muito bem, assim como maionese, molho bechamel, que é o molho branco, não são cremes que congelam muito bem. Porém, o que eu costumo dizer de creme bechamel, creme com base de amido? Uma opção que você tem para esses cremes é, eu vou precisar, por exemplo, fiz uma lasanha, sobrou e quero guardar um pouco desse molho branco que eu vou utilizar. Separa ele num saquinho, num potinho, por exemplo, descongela ele na geladeira ou tira ele, coloca numa panela, por exemplo, com um pouquinho de leite ou a base do que você utilizou, coloca esse creme e é possível, depois de tudo isso, bater, por exemplo, no liquidificador, você ter uma reativação desse amido. Então, facilita, por exemplo, de ter um resultado melhor para esse creme, tá? Claras, cozidas e ovos na casca também não vão congelar muito bem. Iogurtes e coalhadas também não são alimentos que são ideais para serem congelados, principalmente se eles forem congelados isoladamente, tá? Alguns desses, se estiverem dentro da preparação, a gente vai ver que não tem alteração. Então, por exemplo, o molho branco, que é o bechamel, se tiver numa lasanha, não tem problema. Um iogurte, por exemplo, se ele tiver numa sobremesa, também a tendência é não ter um grande problema, ok? E como é que a gente faz, então, esse processo de higienização para congelar essas hortaliças? Primeiro a gente vai selecionar, depois lavagem, faz o processo de desinfecção, que é colocar, por exemplo, lá na solução com hipoclorito. Inclusive, aí no Brasil eu sei que é possível pegar solução de cloro, de hipoclorito, nos postos de saúde, tá? Mas algumas águas sanitárias também vem a opção de vocês utilizarem para fazer a desinfecção de alimentos. Então, olhem no rótulo, porque não são todos os que permitem lá, tem um sinalzinho de usar em alimento. E passo 4 faz essa higienização, que é depois passar por água corrente novamente para tirar o excesso de produto. Secou, por exemplo, já está pronto para utilizar, tá? E aí, como é que a gente faz, então, o congelamento dessas hortaliças? Primeiro, uma técnica que a gente chama de branqueamento. O que é o branqueamento? Passar esse alimento por água quente e depois passar por água fria. Quem aí já não fez, por exemplo, maionese, que aqui a gente conhece como salada russa, se eu não me engano, aqui em Portugal. A maionese, quantas vezes a gente não faz esse processo de branqueamento? Cozinhou, saiu de lá, passa um pouco na água para parar a cocção, para parar o cozimento, tô com um pouco mais de pressa, coloca aquela batata, aquela cenoura na água gelada. Esse é o processo de branqueamento. Esse processo vai garantir a qualidade daquilo que você quer congelar, tá? Então, ele tem, entre algumas funções, justamente inativar essas enzimas que vão causar o escurecimento daquele produto, né? Essa perda de qualidade. Ele vai ajudar a fixar e ter uma maior uniformidade da cor, tá? Então, quando você congela desse jeito, quando você faz esse processo de branqueamento, a cenoura fica mais laranja, a vagem fica mais verde, então isso ajuda a conservar a cor, tá? E aí no produto final, depois que congela, ele vai ter uma textura melhor também. Lembrando que o processo de congelamento, ele também faz com que as estruturas das proteínas dos alimentos, que é aquilo que constitui os alimentos, sofram uma alteração. Então, por conta disso,
Dificilmente alguns vegetais que a gente congela, quando descongela, eles vão estar idênticos ao que saíram. Não, não vão estar idênticos, mas eles vão estar em condição de uso, de forma que muitas vezes é difícil você identificar se aquele vegetal foi congelado ou não, tá? E aí o passo a passo aí do branqueamento. Vai lavar daquela forma como falei para vocês, vai cortar de forma como você quer que seja consumida, tá? Lembrando que sempre que cortar, é melhor cortar o mais uniforme possível, porque fica mais fácil de branquear. Vai mergulhar, então, isso aí em água fervendo. Já em água fervendo, isso é importante, tá? Que a gente tende a colocar água, põe um vegetal dentro e leva para o fogo. Não. Primeiro coloca a água lá, deixa ferver, depois a gente coloca os vegetais. Esse passo a passo é extremamente importante para a gente ter uma qualidade no resultado final, tá? Fogo alto e aí a panela tampada. Para vegetais verdes, é ideal a gente destampar a panela. Para os outros, pode ser com panela tampada. E aí, com o auxílio de uma pedeira ou escumadeira, vai recolher esses alimentos à fervura e colocar direto no recipiente com água e gelo, tá? Tá feito o processo de branqueamento, já vou conseguir congelar muito bem esse meu alimento. Depois que passa na água gelada, vai interromper esse cozimento, vai acondicionar isso em potes herméticos, saco plástico próprio para alimento, ou preenchendo o que for até a borda, etiqueta e congela, etiqueta e guarda, tá? A técnica de congelamento pode variar de acordo com cada preparo que tem, tá? As hortaliças, por exemplo, elas podem ser descongeladas diretamente na panela. Eu gosto, por exemplo, muito de congelar couve. Existe uma couve aí no Brasil que acho que é couve mineira. Em São Paulo a gente identifica como couve mineira. Quem de repente é de Minas, talvez seja daí. É uma couve que ela é muito mais verdinha. Ela tem as folhas um pouco menores e ela é muito mais verde que a couve manteiga, por exemplo, tá? Então, o que vocês podem fazer quando encontra dessa couve ou comprou, tá numa boa promoção? Pega a couve, lava, fatia bem bonitinho, põe no saquinho e pode apertar, tirar todo o ar. Amarrou, congela assim no saquinho. Fez lá, por exemplo, um caldo verde, fez lá um caldo de legumes, quer colocar essa couve? É tirar do saquinho e colocar direto dentro do preparo. Não precisa descongelar, não precisa passar por micro-ondas, muitas vezes isso já vai funcionar. Quero fazer um creme de espinafre. Compra lá espinafre, branqueia, por exemplo, pica o espinafre pequenininho lá, já deixa preparado. Pegou o espinafre, tira o excesso de água, por exemplo, colocou num saquinho também, amarrou, congela. Vai fazer um creme branco, colocou espinafre, congelado, direto do saquinho para dentro da panela, tá? Então, essas são algumas dicas que vão funcionar muito bem para o processo de vocês, de congelamento. E aí, aqui eu trago uma tabela de tempo de branqueamento dessas hortaliças, tá? Lembrando que isso é sempre com a água já em fervura, tá? Então, assim, ó, batata, a abóbora madura já picada, 3 minutos, ou cozinhar, amassar, ou congelar na forma de purê. Isso é uma dica bem legal, principalmente para as mães, né, que sabemos que essa fase, principalmente de introdução alimentar, é extremamente complicado. Então, a sugestão que eu dou para aliviar um pouco esse período que é bem complicado, programa, por exemplo, um dia que, de repente, consiga cozinhar, alguém ficar ali com o bebê, e faz preparos desses vegetais e guarda, de repente, na forma de purê, tá? E aí, uma dica que eu dou é usar, por exemplo, forminhas de gelo. Então, você fez um purezinho de cenoura, faz uma forminha de purê de cenoura. Faz uma forminha de purê de mandioquinha, faz uma forminha de purê de abóbora, né? Intercala, por exemplo, o purê com a cenoura picadinha, tá? Fez isso,
quando for utilizar, o que faz? Tira um bloquinho daquele, junta a quantidade que vocês querem e coloca para descongelar no micro-ondas, por exemplo. Ou levar direto na panela, se de repente for uma papinha. Pronto, já está resolvido, e aí você tem alimento para alguns dias. De repente, se é numa fase de introdução alimentar, pode, por exemplo, fazer carne moída, né? Que a gente em Portugal chama de carne picada. Faz a carne picada, temperadinha, conforme gosta, e coloca também na forminha de gelo. Terminou vai fazer o preparo de alguma coisa, um purezinho, tira um bloquinho daquele da forminha de gelo, coloca para descongelar, e aí mais uma opção. Pode fazer isso com frango, pode fazer isso com o que de repente a criança consumir aí dentro da dieta. Mas é uma excelente opção para que você não tenha que fazer todos os dias, porque eu, pai de 2, sei o quanto é complexo, às vezes, esse processo de ter que parar para cozinhar e ainda assim garantir uma alimentação mais equilibrada para os nossos filhos, tá? Então, fica aí como sugestão, além de conseguir ter uma dieta mais diversificada, tá? É possível tentar programar em um único dia isso ser feito para alguns dias, certo? E aí eu recomendo sempre pensar, nesse caso, em saquinhos mesmo, aqueles saquinhos que a gente coloca próprio para congelamento, pode ser com zip, ou que a gente utiliza no mercado mesmo para colocar os vegetais, né, que ele vende também, compra um tamanho pequeno e aí coloca ali abobrinha picada, coloca ali abóbora, alho poró, o que for. Quando você quiser compor uma refeição, você pode pegar um saquinho de cada e compor como quiser, tá? Isso vale não só para esse período das crianças, pode ser também para os adultos. E para os adultos, o que eu recomendo? Usar, por exemplo, copinho de café, né? Pega os copinhos de café, coloca algumas coisas ali dentro, também é uma ótima opção para fazer esse congelamento. O ideal que tudo isso esteja sempre bem coberto. Então, pega, de repente, um copinho de café que caiba dentro de um pote, né? E guarda os copinhos dentro do pote, ali dentro você vai ter, ok? Isso serve para guardar caldo de legumes, caldo de galinha, né? Para fazer a sopinha do neném, e tudo isso são dicas que dá para serem utilizados. Vou mandar esse material e vocês conferem depois todo o tempo aqui relativo ao que vocês acham ideal para fazer, para poder fazer o congelamento, tá? Que aqui tem uma relação do que precisa. Cebola, não precisa branquear cebola, por exemplo, tá? Então, vou passar rapidamente. Abóbora, 3 minutos. Abobrinha picada, de 2 a 3. Abobrinha ralada, de 1 a 2. A selga, 2 minutos. O salsão, aipo, as folhas, não precisa branquear. Os talos, de 2 a 3. Alcachofra inteira, cozinha ao dente e coloca na água com limão e pode congelar. Alho poró, de 2 a 3 minutos. Almeirão picado, 2 minutos. Aspargos, de 2 a 4. Batata, de 3 a 5. Batata doce, isso de 3 a 5, porque depende qual o resultado que você quer no final e o tamanho, tá? Batata doce, cozinha, amassa e congela ou purê, tá? Berinjela picada, 4 minutos. Brócolis, 2 minutos. Cebola, não precisa branquear, ok? Isso que a gente está falando do tempo de branqueamento em água. Cenoura inteira, 5 minutos. Cenoura picada, 2 minutos. A dica da cenoura inteira é muito legal também, porque às vezes na hora da pressa, ai, meu Deus do céu, eu tô com cenoura na geladeira, eu comprei para fazer bolo, o que eu vou fazer? Não dá tempo de fazer bolo. Pega a sua cenoura, descasca ela, se quiser, de repente ela tá novinha ainda, fala, não vou usar, mas eu sei que ela tá novinha. Lava bem, passa uma esponjinha, cozinha, tá? E depois, se quiser, você pode fazer o bolo de cenoura com a cenoura cozida, por exemplo. E aí você pode pegar essa cenoura e colocar para bater, depende se o liquidificador for forte, pode fazer isso. Coloca para bater ela inicialmente, por exemplo, com óleo que se utiliza no bolo de cenoura, coloca para bater e aí dá para utilizar a cenoura dessa forma no bolo, tá?
Então, fica também essa dica. Cheiro verde, 2 minutos, é legal dar uma branqueada, porque conserva bem a cor. Chicória, 2 minutos. Couve picada, 2 minutos, ou não branquear, se de repente for usar direto. Couve chinesa, couve de Bruxelas, também de 3 a 5. Couve-flor, de 3 a 4. Ervilha em grão, de 1,5 a 2,5. Ervilha em vagem, de 2 a 3 minutos. Espinafre picado, 2 minutos, tá? Então, aqui tem algumas opções. Eu não falei de algum ingrediente? Pensa aí em algum vegetal que seja similar a outro e pode aplicar mais ou menos no mesmo tempo. Ou, como é que eu faço para saber? Pega ele que seja numa textura que não esteja duro e que não esteja mole demais, tá? Geralmente eu costumo dizer que aquela textura que a gente utiliza para fazer salada de maionese, que aqui é a salada russa. Então, aquela cenoura que eu não quero ela desmanchando na maionese, mas também não quero ela dura, tá? Congelamento de fruta. O ideal, como é que a gente pode congelar, tá? Então, antes de congelar, vai lavar e higienizar as frutas. Elas precisam estar firmes, maduras e sem marcas, tá? Então, algumas técnicas que a gente tem. Natural, ela natural. Depois de limpa, seca, retira o caroço, coloca a fruta dentro do saquinho plástico bem fechado, tá? E fica atento, porque às vezes o plástico pode dar uma rasgada, então é legal colocar um plástico que seja um pouco mais grosso. E aí você tem uma conservação de 3 a 6 meses, tá? E sim, essa fruta vai conservar muito bem, se você, óbvio, se não sofrer, se esse congelador não tiver processo de descongelamento, não ficar abrindo toda hora, ela vai conservar aí de 2 a 6 meses, numa temperatura de menos 18 ou mais frio. Frutas com açúcar. Então, depois de limpar, dá para colocar a fruta numa vasilha, vai pulverizar açúcar, tá? Pulverizou açúcar ali na fruta, você vai intercalando isso em camadas. E aí, você reserva até o açúcar, você coloca até o açúcar dissolver, depois tampa na vasilha e congela. Isso vai te garantir de 8 a 12 meses de conservação. Olha só, já pensou? De 8 a 12 meses de conservação. Por quê? Nessa técnica com açúcar, além do frio que ajuda a conservar, a gente tem o açúcar também, que ajuda no processo de congelamento e ajuda que chegue a uma temperaturas um pouco mais baixas, e a quantidade de açúcar também evita ter crescimento de micro-organismos que possam deteriorar esse alimento, tá? Pode ser feito também em calda, então numa panela vai ferver água e açúcar, certo? Aí, para congelar as frutas que escurecem rapidamente, como maçã, pera, a gente adiciona um pouco de suco de limão dentro dessa calda, tá? Vai colocar ela num recipiente plástico e cobre com calda. Quando estiver frio, a gente tampa o recipiente e congela. De 8 a 12 meses também. Então, isso vale, de repente... eu tenho um sítio que lá tem bastante... sei lá... maracujá, tem maçã, tem acerola, né? Tem pitanga. Uma excelente técnica para conseguir guardar essas frutas e ter ao longo do tempo aí, tá? Inclusive, por exemplo, a acerola, uma coisa que dá para vocês fazerem é justamente saquinho, lavou, coloca no saquinho, já deixa porcionado de uma forma que você consiga fazer, sei lá, uma porção de suco. Você sempre vai ter suco gelado. Inclusive, se quiser já colocar açúcar, para quem gosta de adoçar, ou adoçante junto ali, é tirar a fruta, pôr no liquidificador, pôr a dose de água que já está acostumado, bateu, o suco está pronto. Então, além de tudo, essa técnica vai trazer muita praticidade ao longo do seu dia a dia. Às vezes é 1, 2, 3 dias que você gasta, ou que você investe fazendo tudo isso, mas que vai te ajudar ao longo de outros 20 e tantos dias, tá? Na forma de polpa ou de purê, vai tirar a casca, a semente da fruta, bate no liquidificador. As frutas que escurecem, a gente pode colocar um pouco de suco de limão. Por exemplo, a maçã, que também fica a dica
da sopinha do neném. Fui na feira, dou sempre uma fruta pro meu filho, para minha filha. Faz a técnica da forminha de gelo, tá? E aí, dá uma procurada que a gente já encontra forminhas de gelo que tem tampa. Essas vão ser bem melhores, ok? Então, bateu toda a maçã, e aí a dica para a sopinha da maçã, para fazer da maçã, é dar uma branqueada na maçã, tá? Dá uma leve cozida na maçã ou na pera, bate no liquidificador, forminha de gelo, criança quis uma frutinha, ai meu Deus, não tem fruta, fica na fruteira, estraga, eu tenho que parar, tem que amassar. Não, faz isso uma vez só, porque inclusive você pode, dependendo da fruta, tirou a semente, faz com a casca, vai ter ainda muito mais aporte, muito mais saudabilidade para você entregar para o seu filho, com essa, bater na fruta, por exemplo, com a casca, no caso, por exemplo, a maçã, por exemplo, ok? E aí, isso aí a gente consegue conservar também de 3 a 6 meses. Para descongelar, mesma coisa, coloca na geladeira por mais ou menos 6 horas, ou em temperatura ambiente por 2 horas, que a fruta não tem problema de descongelar fora. E aí aqui a gente tem algumas técnicas de preparo das frutas, também que eu vou mandar esse material para vocês, e vocês vão conseguir olhar isso com mais cuidado, mais atento, tá? Inclusive, no meio disso, a gente está falando de castanha de caju, do Pará, nozes, são coisas que também dá para utilizar para congelar. Congelamento de carne. O processo também vai ser muito parecido com os outros. É importante, a gente não deve lavar carne para congelar, tá? Porque além de tudo isso, esse processo acaba retirando nutrientes dessa carne. A carne deve ser embalada sem ser dobrada, isso é uma questão bem importante, e porções que sejam isoladas para cada refeição. Eu gosto sempre de fazer o seguinte: pega um pote num tamanho adequado que você acha ali, o mesmo saquinho de congelamento, você abre ele para formar uma folha de plástico. E aí vai congelando os bifes, por exemplo, intercalando essas folhas de plástico. Quando precisar retirar, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais simples de retirar esse daí, tá? E aí as carnes que são mais ideais são sempre as que são frescas. E não é aconselhado, por exemplo, congelar carne de animal recém-abatido, mas isso geralmente é uma coisa que não é muito comum de acontecer, mas o ideal é não fazer, tá? O descongelamento sempre vai ser feito no refrigerador de um dia para o outro. A gente tem que evitar colocar isso para descongelar em água, porque pode trazer uma recontaminação, pode ter perda de nutrientes, tá? Ou no micro-ondas, usando aquela função de descongelamento e vai observando o alimento descongelar lá. E aí, congelamento de carne, a gente tem alguns prazos que temos aqui, tá? Então, por exemplo, bovina fresca do animal recém-abatido, tempo de congelamento, a gente consegue, e isso é importante, pessoal, sempre menos 18 graus para a temperatura mais baixa, tá? Se você sabe que seu congelador lá congela a menos 8, menos 5, esses tempos variam, tá? Não vão ser esses mesmos tempos. A gente está falando de uma temperatura pelo menos de menos 18 graus, que são as geladeiras mais novas, costumam ter esse tempo, ok? Então, miúdo bovino, 3 meses. Carne bovina processada comercialmente, 2 meses. Carne moída, 3 meses. Carne de porco fresca, 6 meses. Hambúrgueres, 3 meses. Linguiça e salsicha, 2 meses. Miúdos e derivados, 1 mês. Bacon, 2 meses. Tender, presunto, 4 meses. Então, por exemplo, comprou lá o tender em dezembro, dá para comer até março, comecinho de abril, de repente até funciona aí de comer esse alimento. Aves, frango, 6 meses, peru, 5 meses, pato, 3 meses, codorna, 4 meses, e tudo que é miúdo, ele tem menos tempo, então 2 meses, e o ideal é sempre deixar esses miúdos separados, tá? Peixe magro, badejo,
carapau, linguado, pescada, sardinha. A sardinha ainda como peixe gordo, dá para conservar mais tempo. Então, 6 meses, menos tempo, aliás, 6 meses. Peixe gordo, 3 meses, a gente está falando de anchova, de cavalinha, de cherne, de sardinha. Esses aí, salmão, por exemplo, quanto mais gordura tem, menos tempo, porque a gordura tende a rancificar, tá? E os moluscos e crustáceos, camarão, por exemplo, também pode ser feito o processo de congelamento e descongelamento, usando basicamente o mesmo tempo em relação aos peixes, tá? Congelamento de ovos. Sim, vocês podem congelar ovos, tá? E aí é interessante saber disso e pensar nessa questão do congelamento de ovos, porque principalmente para quem trabalha com confeitaria, às vezes comprou uma quantidade de ovos lá para fazer merengue, e só vai ter gema, guarda a gema, congela a gema, vai fazer alguma coisa que vai utilizar a gema, vou usar quindim, congela clara, tá? E como é o congelamento? Deve ser realizado somente para evitar o desperdício, tá? A gente evita congelar ovos, é uma questão mais assim para conseguir evitar esse desperdício. O ovo inteiro, o que a gente faz? Vai pegar o ovo, mistura uma pitada de sal ou de açúcar, de acordo com o que você vai utilizar depois. Quem é da confeitaria, por exemplo, vai fazer depois um creme de confeiteiro, pode pingar um pouquinho de açúcar, tá? Bateu, e aí vai guardar isso aí em um recipiente. No caso desses ovos inteiros, qual a proporção que a gente coloca? Tá? É meia colher de café de sal ou açúcar para cada ovo, tá? Então, tomar cuidado para depois lembrar que dentro dos ovos tinha açúcar ou tinha sal. A gema, a gente mexe levemente com o garfo também, adiciona açúcar ou sal, de acordo com o que vai ser utilizado, e aí a gente já consegue ter essa gema pronta para ser utilizada. E as claras, vai do jeito natural dela, tá? E sempre colocando em recipiente bem fechado. Para as claras, uma técnica que eu acho bem legal de utilizar são aquelas garrafinhas tipo de caldo de cana. Então, por exemplo, fiz muito quindim, sobrou um monte de clara. Põe naquelas garrafinhas de caldo de cana, porque dá para fechar bem, coloca lá no congelador e pronto, você já tem isso numa quantidade interessante. Às vezes, se tiver uma quantidade grande de clara, divide em garrafinhas menores, porque sempre que você for utilizar, já sabe o quanto tem ali. E o ideal também é pesar, tá? Porque, por exemplo, a gente sabe que um ovo de 50 gramas, né? Você vai ter ali mais ou menos 30 gramas, 25, 30 gramas mais ou menos ali, talvez seja claro. Então, nesse caso, o que pode ser feito é pesar isso, certo? E já guardar nas garrafinhas com o peso, e aí você já ter uma dimensão do quanto você vai ter de clara para aquele preparo, ok? E laticínios também dá para congelar tranquilamente. Leite fresco, é legal sempre ferver por 10 minutos e resfriar. E aí, para armazenar esse leite, a gente vai utilizar um recipiente de vidro ou uma embalagem plástica própria para líquido, tá? Por exemplo, no formato de copo, garrafa. E aí, pelo amor de Deus, bastante atenção com isso quando a gente coloca no plástico para conservar e em garrafa de vidro também para conservar. Nunca, nenhum líquido que a gente vai colocar, nós vamos preencher toda a embalagem, tá? Por que não vai preencher toda a embalagem? Porque líquido que tem a água, ela cresce. Então, se você colocar, por exemplo, uma garrafa de vidro de forma que ela não tem espaço para crescer ali dentro, para expandir, o vidro vai quebrar e a garrafa também pode trincar. Tirou do congelador, isso daí, vai tomar bastante cuidado, porque qualquer batida pode quebrar isso, por mais leve que seja. Então, tirou, a primeira coisa que vai fazer, de qualquer embalagem que a gente tira do congelador, passa por água, para tirar para dar um choque térmico mesmo,
e ela voltar a uma temperatura em que ela não vá ficar quebradiça, tá? Então, cuidado se for usar, por exemplo, uma garrafa da Tupperware, qualquer batidinha que você der, ela vai trincar inteira, e aí você vai perder um produto de qualidade caro por conta dessa questão do congelamento. Manteiga e margarina também pode ser congelada, em embalagem ou em sacos plásticos. E aí fica a dica para os confeiteiros, suas confeiteiras aí de plantão. Congela sua manteiga, às vezes pegou uma promoção boa de manteiga, tablete de 5 quilos, de 1 quilo, congela em porções, por exemplo, de 100 gramas. Por quê? Porque aí você vai ter um trabalho uma vez só de porcionar isso. Colocou lá em saquinho de 100 gramas, pode passar no filme, embalou bonitinho, pronto, vai fazer E manteiga descongela super rápido, fora. Então, vai fazer alguma coisa? Vou fazer um bolo de massa cremosa. Posso colocar, às vezes, 4, 5 segundos, 10 segundos no micro-ondas, só para ela perder um pouco aquele gelo excessivo, e aí posso utilizar essa manteiga já vinda direto do congelador. Isso facilita muito o dia a dia. O queijo também congela perfeitamente, tá? Com exceção de queijo fresco e de ricota. Esses aí, eles são terríveis para congelar, porque eles têm um excesso de água. Então, dificulta o processo de congelamento. Porém, se for utilizar, por exemplo, para fazer um purê, dá até para ter um resultado interessante, um patê, desculpa, dá até para ter um resultado interessante, se você misturar, por exemplo, com requeijão depois. Ele ainda corre risco de ficar um pouco de grumo, mas dependendo, por exemplo, se for para rechear alguma coisa, o resultado até funciona, tá? E aí, o descongelamento sempre feito na geladeira. Tempo de conservação: leite, 4 meses, manteiga, 6 meses, queijo, 8 meses e sorvete, 2 meses. Congelamento de tortas, doces e salgadas, tá? A maior parte dos pães, eles congelam muito bem mesmo, tá? A única questão é que a gente tem algumas dicas, algumas técnicas para fazer esse congelamento. Então, por exemplo, salgado. Qual que é o melhor jeito de a gente congelar salgado? Pegou uma forma que entre lá no seu congelador, coloca esses salgados todos separados, tá? Colocou esses salgados todos separados, vocês vão colocar no congelador e ele vai congelar separadamente. Depois vai dar uma batida seca assim na pia, na mesa, eles vão soltar, você coloca dentro de um saquinho, tira o ar e guarda. Esse é o melhor jeito de guardar, por exemplo, salgados. Congela separado, depois junta num saquinho e guarda, tá? Torta, pães, doces, sempre congelar o mais fresco possível. Terminou de fazer, congela. Se a gente esperar esse pão amanhecer, ele vai congelar de uma maneira que quando tirar não vai ficar com aspecto de novo. Então, entendeu que vai sobrar alguma coisa, já congela o mais fresco possível para ter um bom resultado, tá? E aí, em média, 2 a 3 meses, a gente consegue guardar, 3 meses, 4 meses, consegue guardar esses pães salgados, bolo, com facilidade, ok? E temperos, também nós conseguimos fazer a guarda disso, congelar isso. Então, não tem a necessidade de estar processando sempre, tá? Sempre colocando, por exemplo, num saquinho sem ar, salsinha. É a melhor coisa que vocês podem fazer é congelar salsinha. Em vários restaurantes e buffets que eu tive, que eu trabalhava, congelava salsinha, porque não tem coisa mais prática de você tirar um dia só para picar 4, 5 maços de salsinha, e aí depois só pegar isso daí e colocar no preparo. Ela congela super bem. O ideal é sempre congelar em potes plásticos, intercalando papel absorvente. Então, por exemplo, pega aqueles potes com tampa, pode ser tipo um pote de sorvete ou um outro pote, coloca camada de papel, salsa,
papel, sal. Você vai fazendo isso intercalando. Ou em saquinhos individuais com pouca quantidade, de forma que você tire e já utilize tudo. Precisou? Vai lá e tira um papel daquele e já utiliza. Você vai ver como sua vida vai ficar muito mais prática se fizer dessa forma. Isso vale para cebola também, tá? Arroz e feijão, dá para congelar também? Dá para congelar. Também saquinho plástico, retira o ar, identifica e leva. Para descongelar, pode aquecer direto na panela se quiser. E aí o feijão, o arroz a gente consegue guardar até 3 meses. Para o feijão, a mesma coisa. Se for sobra, né? Coloca no frio, nos potes plásticos e leva para o freezer. Isso aí a gente está bem mais acostumado a fazer, né? Depois vai direto na panela com um pouco de água, tá resolvido também de 2 a 3 meses, tá? E também o arroz pode congelar ali na forma de já na marmita, preparado. E tanto arroz agulhinha quanto arroz integral, eles congelam muito bem e dá um resultado muito bom depois que retira, tá? E aí, uns cuidados que a gente tem que ter com o freezer. Vai abrir apenas quando for necessário, para não ficar perdendo temperatura. Certifique-se de que a porta está bem fechada. Faça sempre o degelo regularmente, ok? Mesmo que o seu freezer esteja cheio, às vezes vale retirar isso, colocar, por exemplo, num cooler, coloca, por exemplo, num isopor, que isso vai aguentar um tempo, faz a limpeza do freezer e depois volta, que aí seu alimento vai durar muito mais tempo, tá? Essa é a ideia de quando a gente precisa fazer essa limpeza. E aí a ideia é sempre escolher a embalagem certa para utilizar. Ela tem que permitir a retirada de ar para evitar a formação de cristais de gelo. Então, nas lojas de chinês, lojas de R$ 1, a gente encontra aquelas bombas de tirar ar de dentro da embalagem. Ela tem uma mangueira, e aqui é uma bomba que você vai apertando e o ar vai saindo. Aquilo é ótimo para evitar essa formação de cristal de gelo. Ou ter pote com boa vedação, porque também isso impede passagem de odores, tá? Tem que ser resistente à temperatura. Vai olhar na embalagem, às vezes ela tem um sinalzinho de gelo, né? Do cristal de gelo. Isso aí é uma indicação de que ela congela bem. E mesmo que congele bem, que seja indicado para congelamento, toda e qualquer embalagem saiu do congelador, passa por água, tá? Ter um tamanho proporcional ao alimento, não adianta pôr um pote enorme com uma coisa pequena lá, porque senão você vai perder espaço. Papel alumínio pode ser muito utilizado para o congelamento, porque ele aguenta baixas temperaturas e pode ir direto por forno, tá? Só que depois a ideia é que não seja reutilizado. O filme plástico também pode vedar, ajudar na vedagem das embalagens, adere fácil aos alimentos, então pode utilizar. Formas e bandejas de alumínio também podem ser utilizados. Saco plástico de polietileno, que são aqueles sacos de conservar alimento que a gente compra em rolo, saco de bobina picotada. Papel manteiga também funciona bem, tá? O ideal é a gente evitar, por exemplo, utilizar embalagens de isopor dentro do congelador, porque muitas vezes não chega na temperatura ideal lá dentro, tá? Então não coloque embalagem de isopor dentro do congelador, porque ela tende a não funcionar bem. Pote de vidro, forma de gelo, as bandejinhas de isopor, tudo bem, que aí você vai passar filme, e a ideal são as que são rosa, tá? Porque ela acaba tendo um isolamento térmico bom. Recipiente de plástico rígido, tá? Também é bom ficar atento só para ver se esse recipiente não vai transferir cheiro para o seu alimento. E pratos e travessas refratárias também podem ser utilizadas. Refratárias são aquelas que aguentam um determinado choque térmico. Só tomar cuidado para também não tirar de dentro do freezer e às vezes colocar direto no forno, por exemplo, porque muitas vezes
acaba tendo, esse choque térmico pode ocasionar problemas. Mas, em geral, as que são refratárias, elas aguentam algum choque térmico, mas não um choque térmico brusco, tá? E a ideia da forminha de gelo é bem legal e ajuda muito de vocês terem esses temperos, salsinha, tudo ali na forminha de gelo, organizado bonitinho dentro do freezer. E aí, agora, 4 recomendações que o Ministério da Saúde traz para o processo para mudar esses hábitos alimentares. Faça dos alimentos in natura ou minimamente processados à base da sua alimentação. Utilize óleos, gordura, sal e açúcar sempre em pequena quantidade para o preparo de refeições. Isso é legal a gente priorizar e pensar na saúde. Limite o consumo de alimentos processados, sabe? Processados, minimamente processados, ultraprocessados, aliás, é bom a gente sempre evitar o uso em demasia disso. E seja crítico quanto à mensagem dada sobre alimentação nas propagandas. Então, não acredite em tudo que as propagandas falam, porque nem sempre é realmente o que parece ser. E temos que criar o hábito de ler rótulo e identificar se nos 5 primeiros ingredientes tem coisas que eu não conheço, é melhor a gente evitar de comprar esse tipo de alimento, tá? Aqui algumas referências para vocês. Esse material, então, eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês possam ter acesso e depois utilizar também no futuro, tá? Então, agora eu quero abrir o microfone para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição para a gente responder as dúvidas que vocês têm. Alguém, alguma dúvida? Pode, se quiser, pode abrir o microfone, pode falar. Xana, pode abrir o microfone, pode falar. Bom dia. Bom dia. Massa, por exemplo, massa de pão. Pode ser congelado, assim, o pão antes de assar ou pré-assa, sempre pré-assar e depois congelar? O ideal é a massa crua. Para o freezer de casa, a gente não tem uma tecnologia de ultracongelamento. As massas cruas, elas vão congelar muito bem no ultracongelamento, quando a gente baixa a temperatura delas para menos 22. Então, em casa, o ideal é fazer um pré-assado disso, porque ela tende a conservar melhor, tá? Porque se a gente colocar ela crua do jeito que tá, o tempo que leva para congelar, essa massa continua ainda desenvolvendo. Então, não funciona muito bem, ok? Tá, ok. Obrigada. Imagina. Ó, eu deixei para vocês aqui já no chat o Forms, para vocês preencherem, para eu mandar o certificado por e-mail para vocês, tá? Então, depois já corre ali no Forms e preenche. Aline, pode abrir o microfone e pode falar, pessoal. Oi, chefe, é a Aline, tudo bem? A todos os participantes. Olá. Me desculpa, eu não consegui entrar no horário, né? Eu tive que trabalhar, então eu entrei agora no final. Minha pergunta não é dentro do tema, mas é onde vai ficar essa aula, se vai ficar disponível, porque eu cheguei não faz nem 5 minutos e já peguei a aula no finalzinho. Né? Queria saber se vai ter outra oportunidade. Assim. Eu gravo essa aula está sendo gravada, depois eu pego esse arquivo, disponibilizo lá no YouTube e mando o link para vocês lá no grupo. Tá. Até, inclusive, fui eu quem pedi muito essa aula, e aí acabei não conseguindo assistir, fiquei muito chateada, mas eu tinha que trabalhar, não tinha o que fazer. Uhum. E eu acabei que não podendo assistir, né? Mas do processo de congelamento, tem alguma coisa específica que você tem alguma dúvida? Porque, de repente, eu posso resolver essa dúvida mais estanque e depois você assiste a aula e vê se ficou mais alguma dúvida sua lá. Eu tenho, sim. Eu tenho na questão da batata.
Ok, Aqui sabe que tem a batata rosa, eu sou do Sul, sou de Porto Alegre. ótimo. E se utiliza muito as batatas aqui, batata rosa, batata branca, né, a inglesa, e depois a gente tem a batata doce, que aqui em Porto Alegre a gente tem duas qualidades, a batata rosa e branca também. Tá. Então, ela fica úmida, assim, depois que tu faz ela fica muito aguada. Eu não gosto da aparência. Então, talvez tenha algum jeito diferente, alguma outra forma que ela não fique com essa aparência de líquida, assim. Batata é um dos itens mais complicados de fazer o congelamento, por conta que batata basicamente é amido e água. E aí, quando a gente submete amido e água ao congelamento, o que acontece é que a molécula de água se separa do amido. E aí a gente não consegue voltar mais. Então, o que você tem que fazer quando utiliza coisas que têm muito amido e água? Vai fazer uma gelatinização desse amido. Como? Cozinhando, tá? Então, pode pré-cozinhar a sua batata, né? A batata doce, o ideal dela é conservar na forma de purê. Então, cozinha a batata doce, amassa, faz um purê, tá? Amassa, faz um purezinho, e aí você consegue congelar assim. Se for, por exemplo, uma batata tipo uma Asterix de casca rosa, uma batata inglesa, uma batata de casca rosa, uma batata de casca branca, pode fazer o que a gente chama de branqueamento, que tem nessa aula, depois você assiste. Faz o processo de branqueamento, que é fervura, água fervendo, coloca lá do tamanho que você quer cortar essa batata, passa por água fria, certo? Esfriou bem, coloca num saquinho bem escorrido e congela, tá? Essa é uma opção que você tem para fazer essa batata. Mas batata, infelizmente, in natura, ela não congela bem, tá? E se não fizer a pré-cocção, o resultado dela não fica legal, tá? Então, faz o branqueamento, faz essa pré-cocção, que vai dar um resultado bom. Tá, ok, obrigada, muito obrigada. Imagina. Dúvidas? Bora lá, pessoal. Se tiver dúvida, pode abrir aí o microfone e manda cá. Oi. Oi, pode falar. Prazer, meu nome é Lívia. Oi, Lívia. Gostei muito da sua apresentação e me fez lembrar muito assim da época de minha mãe, quando ela cozinhava legumes, e eu via que ela acabava de tirar do forno, jogava naquele escorredor, jogava água gelada e jogava gelo. Então, às vezes eu perguntava para ela o porquê daquilo, e ela falava que era uma técnica. Mas, enfim, assim, a gente compra muitas vezes molho bechamel, como você citou aí, já ele congelado, né, em casas de massas mais finas, onde vende nhoque, lasanha e tal. Tem algum problema, no caso, a gente está consumindo esses molhos bechamel, que já estão congelados já faz tempo, e eles têm uma data lá de validade, mais ou menos de 6 meses, 8 meses, quando você compra deles. Tem algum problema em estar consumindo? Porque você falou que ele é mais chatinho para estar congelando? Não, não tem problema. Foi o que eu falei. Ele aplicado ao alimento, geralmente ele vai ter um resultado um pouco diferente. Quando ele está misturado a uma massa, o resultado dele numa lasanha acaba sendo diferente. O que é importante? A gente parte do pressuposto que quem está vendendo está indicando que aquele alimento está dentro da data de validade, bom para o consumo, tá? Então, se tiver dentro da data de validade, pode consumir sem medo, porque a gente acredita que o fabricante está dizendo que aquele alimento tá bom para ser consumido dentro daquela data de validade, tá? O ideal é ficar atento com a temperatura. Se você vai comprar, isso é uma dica importante, tá? Vai comprar um item e ele está sendo vendido como congelado e ele está resfriado, não compre. Porque você não sabe quanto tempo que aquele alimento que deveria estar congelado está resfriado. Porque são coisas diferentes. Isso vale, inclusive, para o frango, tá? No Brasil, principalmente, é muito comum a gente comprar frango. Existe frango resfriado e frango congelado. Eu nunca devo comprar um frango congelado
resfriado e nunca um frango resfriado congelado, tá? Por quê? Se eu compro um frango que deveria estar resfriado e ele está congelado, eu não sei se o fabricante, por ser resfriado, ele é para ser consumo rápido. Se isso, de repente, não foi congelado num ponto em que esse alimento já não estava muito bom e se congelou para poder não perder, né? E se ele deveria estar congelado e está resfriado, eu não sei quanto tempo aquele frango está resfriado. Então, um frango que é congelado, ele logo depois que é abatido, que passa pelo processo, ele já vai ser congelado. Se você está comprando resfriado, não tem como você garantir o tempo que ele esteve naquela temperatura. Isso tende a ter um frango com uma qualidade mais inferior também. Entendi. Só para terminar, você passou ali uma tabelinha do tempo para fazer o branqueamento dos alimentos para estar congelando. Isso. No caso, eu tenho que deixar ele mais molinho ou só naqueles minutos que você passou mesmo? Lívia, isso é uma questão muito, eu diria até que pessoal. O que eu costumo dizer é o seguinte: o frio, ele também vai agir no processo de desnaturação da proteína, como o calor faz. Então, da mesma forma que quando a gente cozinha, eu amoleço a proteína, o frio também amolece. Então, se eu coloco ele para congelar muito amolecido, no frio, quando congela, ele vai estar mais amolecido também. Então, o ideal é cumprir mais ou menos o mesmo tempo, porque aquele tempo que está descrevendo ali, porque ali ele vai estar firme, não vai estar cru, vai estar firme, e quando passar pelo congelamento e ele voltar depois, ele vai ter um bom resultado. Tudo bem? Acho que sim. Aline, Luciana, estão com a mão levantada, pode abrir o microfone e perguntar. Eu não sei se você falou, eu entrei e já tinha começado. Okay. Por exemplo, marmita. Se eu faço uma refeição para minha família e dali eu tiro 3 marmitas. Ok. Aí eu vou colocar lá, por exemplo, arroz, feijão, legumes e uma mistura. Eu posso fazer já esse bandeco assim, já e congelar? Pode. E na hora de servir, eu tiro quando, assim? Tiro antes, tiro na hora? Olha, é o seguinte, pode e deve, porque isso vai te economizar tempo. E aí eu vou dizer o seguinte, depende da hora que você vai comer. Por que eu gosto tanto de marmita congelada, assim, por que eu acho que funciona tão bem? Porque, por exemplo, para quem vai levar essa marmita para o trabalho, geralmente vai comer pelo menos dali 4, 5, 6 horas, que é tempo, às vezes, suficiente para aquilo descongelar. Então, eu costumo dar a dica de tá a marmita congelada, pega do congelador e leva para o trabalho assim. Por quê? Porque você, às vezes, vai no caminho, vai no transporte público e tudo mais, aquela temperatura ali, você já não corre o risco de alcançar uma temperatura que vai trazer algum problema. Chegou no trabalho, vai colocar na geladeira. Ali vai ficar pelo menos umas 3 horas, 4 horas, né? A hora que você for aquecer, geralmente aquilo já vai ter descongelado, ou se não tiver descongelado totalmente, tá numa temperatura que facilmente, só aquecendo, você já resolve. Então, dá para você tirar direto do congelador e colocar, já levar para o trabalho. Então, pode e deve fazer o bandeco, tá? E pode e deve congelar sim, e na hora que for sair, se você sabe que vai comer ali dali 3, 4 horas, pode retirar e já levar congelado mesmo, ou então, se sabe que vai consumir, para consumir ali na hora, coloca na função descongelar do micro-ondas, descongelou, aquece, tá resolvido. Tudo bem? Obrigada. Imagina. Aline, é você. A Aline está com a mão levantada. Quer perguntar, Aline? Acho que não. Acho que tá da outra. Só abre o microfone aí. Se tiver alguma dúvida, abre o microfone e pergunta.
Paz Deus, Lúcio. Amém? Tudo bem? Tudo bem? Que saudade, hein? Também. Quanto tempo aí trabalhamos junto, né? Pois é verdade. Quem não me conhece, meu nome é Emerson, tenho um buffet aqui no Curuçá Nova, minha pergunta é feijoada. Ok. Como que congela a feijoada? Isso. Quantos dias eu posso mantê-la? Congelada. Feijoada. Lembrando sempre que o congelamento, a gente está falando de temperatura, tá? Garantiu que o seu freezer chega pelo menos a menos 18, essa feijoada vai aguentar pelo menos 3 meses no congelador. Tá? De 3 até mais ou menos 4 meses. Que eu imagino que não seja, talvez, todo esse tempo que você precisa. Então, garantiu que ele vai chegar a menos 18, pode congelar aí de 3 a 4 meses com tranquilidade, sem grandes problemas. O detalhe da feijoada é sempre o seguinte: tente congelar ela de uma forma em que nunca numa panela ou um recipiente alto. É melhor você colocar sempre recipientes mais baixos e mais largos ou mais compridos, para garantir que vá chegar a temperatura baixa no centro geométrico, a gente fala no centro, na parte mais interna daquele recipiente, tá? Porque como ali a gente tem muita gordura, a gordura conserva muita temperatura, segura muita temperatura. Então, é importante garantir, quando a gente vai congelar grandes refeições, coisas que têm muita gordura, de que o centro geométrico, que é a parte mais de dentro, alcance temperatura. Então, evitar coisas altas, e é melhor evitar, ter coisas mais largas, porque você tem mais superfície de contato, e com isso consegue conservar melhor, congelar melhor, e conservar por conseguinte. Tudo bem? Tranquilo. E pode, na feijoada, pode congelar a feijoada, pode congelar o arroz, pode congelar a farofa, pode congelar a couve já branqueada, melhor, ou se for a couve mineira, que é aquela couve bem verdinha, abre num pote também grande, papel, coloca a couve picada, papel por cima, vai fazendo camadas de couve, vai sair dali a couve crua direto para a frigideira, e pode fazer dessa forma, que também fica igual. Faz um teste depois, tá? Só que não congela muito bem. Banana na feijoada, se for ter banana frita, a banana empanada não fica muito legal congelada, e torresmo congela perfeitamente. Pode fazer torresmo uma vez só no mês, congela tudo, coloca, porciona em saquinhos. Quando tirar o torresmo, joga do torresmo direto no óleo quente, você vai ter um torresmo, como dizia uma chefe que eu tinha, do jeito que nasceu. Perfeito. Perfeito. Obrigado pela dúvida. Imagina. E aí, transportem isso, pessoal, isso que eu falei da feijoada, para outras coisas que você vê que tem uma similaridade, tá? Por exemplo, canjica, fez canjica, aquele caldo grosso, que tende a conservar muita temperatura no centro. Pote mais baixo, para ter mais superfície de contato, para baixar. Quanto mais rápido baixar a temperatura e alcançar o menos 18, melhor. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Não? Então, eu vou pedir só um favor para vocês, que para mim é importante para que eu consiga trazer cada vez mais... Alguém? Vai lá, Edilma, pode abrir aí, pode abrir o microfone e falar. Prazer participar da sua reunião. Obrigado. Em relação à marmita, que a colega fez até a pergunta, tem a ordem de você colocar, pode ser o arroz, por soltar mais água embaixo, feijão, ou pode ser feijão, arroz, a mistura, o legume, ou o correto seria naqueles tapetes que tem as divisórias para colocar cada alimento? Edilma, aí eu vou me envolver na polêmica do século, que é feijão por cima ou feijão por baixo? Isso é a polêmica do século. Mas é o seguinte, brincadeiras à parte, em termos de montagem da marmita não vai fazer diferença, tá? O ideal talvez seja até que você pegue uma marmita mais larga e você tenha isso separado. Feijão do lado do arroz,
do lado da mistura, que é a proteína, do lado, de repente, de um vegetal que você gosta de levar. Então, ele separado, ou numa marmita que tenha realmente divisões, tá? Por quê? Porque na hora de descongelar, vai ser mais fácil, tá? Mas se você gosta de montar numa só, tanto faz, feijão por cima ou feijão por baixo, não vai ter problema não, tá? Tá, joia. Muito obrigada. Lúcio, Oi, bom dia. bom Deixa eu dia. fazer uma pergunta para você. A gente Uma estava dúvida. falando sobre a feijoada e você falou que a farofa também ela entra em congelamento. Mas depois que descongelar ela, ela não fica meio que molhada? Não, ela fica perfeita. A melhor coisa para congelar é farofa. É. É, Eu achei que ela ia ficar meio molhada depois na do verdade, congelamento. assim, depende muito da farofa. Farofa, geralmente, para feijoada, não é uma farofa muito úmida. É diferente, de repente, de uma farofa, sei lá, que a gente coloca para acompanhar um frango, a gente coloca cenoura, cebola, bacon, tomate, pimentão, e fica... Tradicionalmente, a farofa da feijoada é uma farofa mais seca, que, inclusive, uma dica, acho que a farofa mais gostosa para fazer para feijoada é a farofa que você faz a partir da gordura do torresmo. Então, fez o torresmo, pega aquela gordura, leva para uma panela, coloca um pouco de alho e cebola, um mix de farinha de mandioca e farinha de milho fina, mexeu, tá pronto, uma das farofas mais gostosas, porque ela fica sequinha, né? E como a feijoada já tem toda essa parte mais gorda, às vezes funciona bem. Mas, eu coloco tomate, não tem problema, porque a grande questão é, tente congelar em saquinhos separados, uma menor proporção, para você ir sempre retirando só o que você vai utilizar para não ter que recongelar. Mas ela congela super bem, basta tirar o ar da embalagem. Por isso do saquinho. Ah, tá perfeito. Tá ótimo. Tá bom? Faz o teste, depois vocês me dão feedback. Tá ok. Pessoal, então é isso. Queria imensamente agradecer a presença de vocês. Eu vou pedir, por gentileza, depois invistam 2 minutinhos para voltarem lá no grupo, colocarem o feedback da aula, porque para mim é importante para entender o quanto vocês gostaram, quanto eu posso trazer de mais assuntos assim, tá? Lembrando que quinta-feira, para quem faz Páscoa, vai ter uma aula sobre tendências de Páscoa. É nesse formato onde eu vou trazer informações para vocês, tá? Então, quem quer saber o que vai bombar nessa Páscoa, essa aula de quinta-feira, que vai começar um pouquinho mais tarde, que é às 11 aí do Brasil, às 14 daqui de Portugal, estejam que eu vou fazer o mesmo jeito, mandar o link, e essa aula é realmente incrível. Eu já dei ela uma vez, mas teve mais gente que pediu, eu vou fazer ela novamente, sobre tendências de Páscoa para 2023, tá bom? Então, vão lá no grupo, no nossa comunidade lá, digam o que vocês acharam da aula, coloquem um insight, o que deu para capturar aí. Não esqueçam de entrar aqui no chat para pegar o link para receber o Forms, tá? Com o certificado. Pelo seguinte, eu não vou mandar esse link do Forms lá no grupo para privilegiar vocês que estiveram na aula. Só vai ganhar certificado quem esteve aqui na aula. Por isso que eu mandei aqui no chat. Então, não esquece de copiar, porque depois, quando fica salvo, esse link não fica salvo na gravação, tá? Eu vi que tem mão levantada, pode perguntar. Alguém? Não? Edilma? Pode perguntar. Lúcio, como é que faz para poder tá pegando esse certificado aqui pelo chat? Ó, clicou no chat? Conseguiu abrir o chat aí? Clica num balãozinho que tem, que mostra tipo uma conversa assim. Conseguiu abrir o chat aí? Eu abri aqui compartilhar a tela, mostrar legendas, configuração, mensagens de chamada, informação. Não. Não é isso. Achou? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar pelo meu, que o meu é um pouquinho diferente, às vezes eu não consigo. Esse daí, Ruth, esse mesmo. Vou mandar o link novamente, só um minutinho. Fala que você entra.
Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Deixa eu ver, peraí que vai mostrar. Só um minutinho. Estão conseguindo ver minha tela, né? Que eu estou mostrando para vocês aí. Ó, é esse sinalzinho aqui, ó. Esse balãozinho aqui, ó. Minha setinha tá mexendo aí, ó. Eu não sei como aparece aí para vocês, mas é esse aqui, ó. Ó. Tá vendo esse aqui? Clica nele, aí ele aparece. Eu vou mandar novamente. A hora que eu mandar, ele provavelmente vai aparecer uma mensagem para vocês aí. Tá. Viu a mensagem? Chegou. Clica em cima. Isso. Certo, cliquei. Aí agora é só clicar nesse Forms e vai pedir algumas informações, nome, e-mail, e aí com até 15 dias eu mando para vocês esse certificado. Perfeito. Muito obrigado, Edilma, agradeço a todos vocês. Vou pedir então esse favor, não esqueçam de ir lá no grupo, deixem o feedback que vocês acharam, e até quinta-feira, então, para nossa aula de tendências de Páscoa. Espera só um minutinho, vou pedir para a gente fazer um print final, para quem ficou aí até o finalzinho. Então, se puder abrir a câmera aí só para fazer um print final. Meu Deus. Eu não tô conseguindo entrar mais. Só ver se eu consigo colocar mais gente aqui na tela. Só um minutinho. Bonita. Isso, vamos lá. Me deem só um minutinho. Mosaico. Aí. Peraí. Vamos lá, todo mundo preparado? Para depois eu falar que saiu. 3, 2, 1. Perfeito, pessoal. Muito, muito obrigado. Fiquem com Deus. E até quinta. Perfeito. Ai, Jesus, como eu faço pra entrar lá? Oi? Olá. Tô vendo um vídeo aqui de culinária. Tem que fazer agora um negócio aqui que pediu para fazer. Ainda não dei. Você vai contar pra gente? Puxa, eu tava assistindo já, deixa eu assistir. Tava no quadro assistindo com ela. Ai, caramba. Chegou, dona Maria Helena. Oiê! E hoje, como estão? Joia, joia? E sim, hein? Eu quero precisar- O que ela tá fazendo aí? Hein, Maria? O que ela tá aprontando? Né, Maria? Tava vendo aqui, eu vou fazer. Olha, tem um cachorrinho aqui, meu. A fone. A fone fez. Rapaz, tem talento, hein? Ai, papai, que eu não consegui. E vamos entrar na piscina? Aí mandou print. Falava que não, aí eu não consegui entrar no coisa para me cadastrar. Contando o quê? Também Qual é? recebi o certificado do coisa da culinária que eu fiz aqui. Uhum. Ó, Maria, fique de olho nessa mulher Maria. Tá Ah, querendo deixar a gente. Ai, Maria. Fica de olho nela. Vamos dar um aumento para ela. Aumento de serviço. Não, cadê ela? É aumento de serviço, aí que ela vai embora. Uhum. Aqui, eu estragando. Aí quer saber, adorei a aula, mas eu queria pegar o link, sabe? Entendi. É de comida congelada. Ah, é? Você vai fazer Uhum. comida congelada agora?
É legal aprender, né? Ok, isso aí é sucesso. Poxa, um monte de gente agora está querendo comprar comida congelada. Né, Marie? Tite, não quer conversar? Tirar aqui, tá bom? Essa Maria, essas Maria. Então hoje ela já teve fome. Não. Hoje não foi ontem. Uhum. Tá errado, certificado é você. Eita, subiu muito. Aí passou o link. Então, ele tá dando Diogo do Pai, vai dar Diogo do Páscoa também. Se você quiser, você passa o seu número e passa o link dele para você. Para fazer? É, Não, faz lá e vem para todo mundo. Parece que é um chocolate bom, hein? minha irmã tá fazendo. Gostoso. Ó, vou falar para mandar aqui, que dia? Amanhã eu vou embora amanhã. Eu vou trazer, semana eu trago. Para ela fazer lá e eu trago para você experimentar. É. Eu aprendi a fazer com ele, ó. Fiz com ele pão, já pão. Com ele coxinha já. Mas, mesmo. Né? Não consegui enrolar a coxinha. Mas compra então aqueles negocinhos já prontos pra fazer. É. Aí, pão. Pão, nós já sabe fazer pão, eu já sei fazer. Em casa, minha mãe já faz pão, já, minha família, né? Minha mãe já faz, né? Pão. É prendada, Aí, Maria. bolo. Eu faço bolo aqui, a dona Marilena, quando ela andava, tinha adorava bolo. Nós fomos no restaurante, né, Ana Marilena, tomar café, não foi? Comer bolo de laranja na tua cara, mas Dona Marilena, posso fazer um bolo em casa. Aí nós fazíamos bolo aqui pra comer. Seu Ricardo come todo dia o bolo que eu faço. Né, Ana Marilena? Muito bom, né, Dona Marilena? Hum? Não entendi. Tem que fazer? A barra? Não entendi, Dona Marilena. Quer ficar de lado? Não entendi, Dona Marilena. É um bolo de lápis. Faz de novo. Faz assim, faz. Vai, Maria. Fala. De novo. Se ela não quer fazer isso, mas tem que fazer. Você tava com dor hoje aqui, ó. Ela tava com dor hoje aqui, ó, de manhã. Mas tem que fazer, né, Maria? Um pouquinho. Essas coisas tá aparecendo, tá bom? Só um pouquinho. Para a gente movimentar um pouquinho esse pulmãozinho, se não dá ruim, a gente tem que fazer aspiração. Coleguinha. Eu não consigo entender. Nossa, ontem choveu, hein? Uhum. Aí vai, deixa eu explicar aqui. Online. E deu online. E tá em
Tá bom. Hã? Ó, Oi, dona Marlene. Você tá enjoada? Ah, tá bom, foi guardadinho da senhora. Dá pra ensinar a língua pra dar uma. nós estamos quebrando, hein? Brasil. Uhum. Não, mas ele tava online naquela hora, eu tava vendo, eu vi seu nome quando passou seu nome, Silsa. Eu vi. Mas tinha deixado o celular ligado lá, entendeu? Aí ia falar que tava assistindo. Pam, 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 pam. Eu vou por agora. Quem sabe que era papo na panela de é congelado? Anda também.
Tô indo aí, tá, Mariana? Vou pegar a Chanel aqui. Fez tempo, né? Tô indo aí, dona Maria Helena. Não, para. Ah, bom, não, remédio. Mas é, mas apreensão. Também?
A noite de manhã. Motivo, presidente, foto, feliz. Deixa eu. Ai, 12 horas. A presa, vai ter a presa, a presolina. Motivo, a presa, presolina. Os não entendi, não. Não tem.
Amanhã é tu? Não. Vem cá, Tati. Kátia. Você tem um jeito de chamar a Kátia de Cláudia? Eu vi também falar, mano. Você falou
Kátia, Cláudia. Dá ruim. Já foi passear?